Olá a todos, é com enorme prazer que estou novamente a participar neste IDC Directions 2021, naquele que é um momento muito relevante da agenda digital anual, na medida em que é este um momento de balanço de todo o processo de digitalização do nosso país, fazendo uma avaliação retrospectiva e prospectiva, avaliando e percebendo quais são as tendências, juntando conhecimento, juntando stakeholders e, portanto, é com muito gosto que estou nesta abertura partilhando aquilo que é o caminho da transição digital de Portugal. O tema da minha apresentação tem exatamente a ver com o momento que atravessamos. Vivemos um período particularmente complexo que resultou do contexto pandémico que atravessamos e que nos continua ainda a condicionar de alguma forma, quer do ponto de vista de saúde pública, quer do ponto de vista de economia, mas acredito que a existência de um plano de ação que é pré-existente à própria pandemia nos ajudou muito neste processo. Como se recordarão, apresentámo-lo em março de 2020, sustentado em 3 grandes pilares: pessoas, empresas e Estado. E é um pouco esse estado da arte, esse ponto de situação, essa avaliação e balanço que me proponho fazer de forma breve nestes 20 minutos de arranque deste IDC. No essencial, queria retomar aqui aquilo que me parece ser muito importante em termos de princípios enquadradores. Desde logo, este objetivo de ambição, de colocarmos Portugal enquanto país cimeiro, enquanto referência internacional em matéria de digitalização. Temos já esse reconhecimento em vários fóruns, em vários rankings, mas queremos ir mais longe. E queremos fazê-lo com pragmatismo. Não construindo do nada, mas construindo em cima dos múltiplos programas, das múltiplas iniciativas e medidas que já estavam em curso e que queremos agora dar-lhe ainda um maior impulso, juntando novos projetos, novas ideias, que neste processo de construção dinâmica acreditamos seremos bem-sucedidos. Naturalmente que isto só é possível fazer com o envolvimento de todo o tipo de entidades, públicas e privadas, concorrendo todos para um objetivo comum de mobilização coletiva para um objetivo maior, que é de construir este Portugal mais digital. Naturalmente que a dimensão de comunicação e de promoção é crítica. O que não se conhece, o que não é divulgado, naturalmente não pode ser acompanhado nem medido e, portanto, temos este compromisso forte, não só de nos promovermos nacional e internacionalmente, como de criarmos as condições e os instrumentos de monitorização e de responsabilização para que, de forma muito transparente, se possa acompanhar toda esta dinâmica. Finalmente, uma preocupação com a transversalidade, que está vertida nestes 3 pilares, ou seja, concorrer com pessoas, com empresas e com o Estado, no sentido de haver esta agregação e esta concertação de esforços para o Portugal que estamos a desenhar. De seguida, queria também falar-vos daquilo que foi o impacto deste particularmente complexo ano e meio que vivemos. Foi, de facto, mais de um ano de pandemia que já decorreu e é muito interessante percebermos que aquilo que era uma sensação e um sentido de urgência e de premência ficou ainda mais nítido, fruto daquilo que foi a pressão que todos nós sentimos em resultado da pandemia. Ao nível dos cidadãos, foi muito interessante percebermos a dinâmica de info-inclusão que muitos sentimos para podermos continuar a fazer a nossa vida num novo normal que implicou, de facto, um conjunto de condicionamentos. E, portanto, foi muito interessante percebermos que Portugal respondeu, que os cidadãos responderam e que, do ponto de vista dos cidadãos info-excluídos, nós conseguimos baixar essa percentagem de 22% para 18%, ou seja, baixando 4 pontos percentuais a percentagem de cidadãos que nunca tinham utilizado a internet. E este número compara muito bem com aquilo que foi a dinâmica da própria União Europeia. Enquanto nós baixámos 4 pontos percentuais, a Europa baixou 1, o que significa que nós convergimos significativamente durante 2020. Mas também ao nível das empresas, o que vimos foi uma dinâmica de forte aceleração da sua digitalização, com uma muito mais forte presença digital, subindo de 40% para 60% no espaço de um ano. E isso representa exatamente aquilo que nós andamos e procuramos promover, ou seja, a consciência de que a abertura ao digital é um fator de catalisação e de potenciação da nossa competitividade e da nossa capacidade de sermos ainda mais fortes do ponto de vista competitivo com outras geografias, com outras empresas de outros países. Mas há ainda espaço para trabalharmos. Continua a haver aqui dados ao nível das empresas que nos devem merecer alguma atenção e alguma reflexão.
destacaria dois valores estatísticos. Apenas 25% das nossas empresas têm, de facto, uma efetiva integração entre loja física e loja online e apenas 27% têm uma estratégia digital bem definida, o que mostra que temos ainda cerca de 3/4 das nossas empresas a necessitarem de serem apoiadas neste processo e neste caminho, neste roadmap para um modelo de negócio que seja, de facto, mais competitivo, de maior incorporação tecnológica e, desse ponto de vista, mais forte e mais resiliente. Naturalmente que a área do empreendedorismo, porque tem especificidades que eu destacarei já de seguida, conseguiu ter uma performance muito interessante e diferente do resto da economia, que eu destacaria esta área das startups como uma área que conseguiu viver em contraciclo. Na realidade, no estudo que foi conduzido já durante o período da pandemia, o que constatámos é que 51% das nossas startups apresentaram uma perspectiva de crescimento, 71% declararam estar a laborar normalmente, portanto não foram afetadas efetivamente pela pandemia e 42% reportaram efetivamente novas oportunidades de crescimento durante este período. O que mostra que apostar em recursos humanos altamente qualificados e ter um modelo de negócio de forte incorporação tecnológica e completamente adaptado ao mundo digital é de facto um fator diferenciador que nos torna mais resilientes a qualquer contexto adverso que possamos ter que enfrentar. Mas queria também destacar aquilo que foi um outro aspecto atípico de que vivemos ao longo dos últimos 12 meses. Na realidade, conseguimos, durante a crise pandémica, ainda assim, presidir ao Conselho da União Europeia, com grande sucesso, e em que procurámos, em termos de agenda digital, ancorar em duas grandes áreas de aposta. A primeira, a área do empreendedorismo, que ficou marcada por um evento muito especial no dia 19 de março deste ano, de 2021, o Digital Day, e em que foi possível encontrar uma convergência forte política ao nível dos 27 Estados-membros para aquilo que é uma plataforma comum de requisitos para que cada um dos 27 Estados-membros se possa posicionar como uma verdadeira Startup Nation. E é com base nesses 8 requisitos, que vão desde o talento à fiscalidade, à promoção do digital, que nós acreditamos que cada um dos países vai individualmente poder afirmar-se como Startup Nation e, coletivamente, o projeto europeu poder também fazer da União Europeia um verdadeiro Startup Continent. Por outro lado, e agora olhando ainda mais em particular para aquilo que é a agenda portuguesa e o interesse português em todo este processo, eu destacaria a captação para Portugal de uma estrutura europeia focada exclusivamente em empreendedorismo. Fizemos essa proposta à Comissão Europeia, foi aceite e até ao final do ano ela entrará em funcionamento. Contamos durante a Web Summit, já nos dias 1 a 4 de novembro, ter a primeira Assembleia Geral da Europe Startup Nations Alliance. A outra área de aposta durante a presidência portuguesa teve a ver com a agenda dos direitos, aquele que nós consideramos que é, porventura, o fator competitivo mais diferenciador da União Europeia, que tem a ver com o compromisso ético, com o respeito pelos valores democráticos e pelos direitos individuais, que, num contexto digital, têm também que ser respeitados e, portanto, não entrando em nenhuma deriva de excesso de regulação, importa, neste momento, este é o momento de definirmos algumas linhas vermelhas e algumas regras e normas de princípios de orientação que garantam esse fator de diferenciação da União Europeia em matéria de digital. E por isso assinámos e promovemos a Declaração de Lisboa, que pretendia exatamente isso, promover aquilo que qualificamos como o European Way of Doing Business, ou seja, fazer negócio, mas sempre com um compromisso ético, sempre respeitando direitos individuais, sempre com uma preocupação de manter aquilo que é a nossa matriz de Estado de Direito democrático. E destacaria também uma segunda dimensão que está relacionada com esta evangelização para a dimensão europeia e ética ao nível do digital. Tem a ver com a infraestruturação ao nível da cabelagem internacional submarina e que coloca Portugal numa posição de charneira e de altíssimo relevo enquanto cruzamento de redes de conectividade internacionais que nos dão uma nova centralidade e que nos permitem potenciar ainda mais este efeito de centralidade que o digital, pela primeira vez, traz a Portugal, eliminando o nosso estatuto histórico de país periférico.
Portanto, isto era, em termos gerais, o que vos queria partilhar de balanço dos últimos 12 meses, mas queria também fazer um zoom in naquilo que são os três pilares e as 12 medidas emblemáticas com que nós nos comprometemos. No global, elas estão encaminhadas para que consigamos tê-las cumprido dentro desta legislatura. Quase todas elas ainda em 2021 estarão com uma fase de implementação muito avançada. Destacaria de forma muito breve a Escola Digital, com mais de 450 mil computadores já entregues, com kits de conectividade, começando, portanto, a mudar aquilo que é o paradigma de aprendizagem e de ensino no nosso país. Está já em curso a segunda fase deste processo com um procedimento para mais 600 mil kits de computadores e conectividade, o que vai permitir, de facto, universalizar todo o processo da escola digital. Destacaria também o programa Upskill, que conseguimos nesta primeira edição ter quase 500 formandos, não só com a sua formação de 9 meses em tecnologia avançada concluída, como já estarem em fase de efetiva prestação de serviço nas empresas que assumiram este compromisso de contratar estes recursos e de co-desenharem com o Estado e com o IFP e com as organizações de ensino superior a formação que precisam, feita à medida, num novo paradigma também de formação profissional. Destacaria também naquilo que é o esforço de infoexclusão, os tais de 1.800.000 portugueses que ainda não utilizam a internet. Lançámos recentemente já aquilo que é o programa Eu Sou Digital, com o objetivo de capacitar digitalmente 1 milhão de portugueses, e que, com uma rede de 1.500 centros Eu Sou Digital, com uma rede de mais de 30 mil voluntários, acreditamos que conseguiremos ir à procura desses portugueses que não queremos que fiquem para trás. Finalmente, destacar também aquilo que é um elemento essencial de info-inclusão, ou seja, garantir que nenhuma causa de ordem económica pode justificar deixarmos famílias ou cidadãos para trás. Ou seja, queremos garantir que o fator preço não é um fator de afastamento da digitalização e, portanto, lançámos a tarifa social da internet, foi já aprovada em Conselho de Ministros e será regulamentada antes do final do ano para que possa entrar em vigor num curto prazo, garantindo que estamos todos a bordo nesta mobilização coletiva. Ao nível das empresas, eu destacaria aquilo que são as 4 medidas que estavam previstas, o programa e-Residency numa fase muito avançada, num esforço coletivo e transversal de todas as áreas governativas para criarmos um mecanismo de atração de nómadas digitais que queiram desenvolver a sua atividade, ainda que remotamente, mas criando riqueza no nosso país. As zonas livres tecnológicas, cujo quadro legal está já concluído e cujas primeiras candidaturas estão neste momento a ser preparadas para que possamos ter em funcionamento até ao final do ano os primeiros exemplos de zonas livres tecnológicas. O programa Mais Coesa Digital, que pretende fortalecer esta ideia de digital ao serviço da valorização do interior, atraindo novas empresas para o interior, criando novos postos de trabalho e apoiando financeiramente esse esforço. E, finalmente, aquilo que chamamos de polos de inovação digital, os Digital Innovation Hubs, em que conseguimos ter mais de 30 consórcios candidatos que já estão neste momento aprovados para criarmos uma rede de inovação digital que garanta para cada setor económico e para todas as indústrias uma agenda digital que de facto tenha um efeito de arrastamento de setor, garantindo que também nenhum setor económico fica para trás. Finalmente, no setor do Estado e da digitalização, eu destacaria este esforço coletivo, que está agora amplamente potenciado por via do PRR, com uma capacidade de financiamento adicional e que tem a ver com a digitalização dos 25 serviços públicos de maior impacto, mas que queremos fazê-la numa abordagem holística, ou seja, criando um hub de entrada único, com um portal único, em que os cidadãos e as empresas se relacionem com o Estado de base digital através de uma única porta de entrada. A segunda medida nesta matéria tem a ver com a tradução dos nossos sites e dos nossos serviços públicos. Queremos garantir que nenhum cidadão estrangeiro que não domine a língua portuguesa fique impedido de interagir com a nossa máquina da administração pública. E também referir aqui e destacar aquilo que foi uma ambição de muitos anos, que tinha a ver com a aprovação de uma estratégia cloud para a administração pública que clarificasse, em definitivo, aquilo que é a prioridade à utilização de cloud no contexto também dos nossos serviços e do nosso Estado. A estratégia foi publicada, está em curso, todas as peças complementares estão também já preparadas e acreditamos, e temos já indicadores nesse sentido, que há de facto uma muito maior adoção de cloud no sentido também de indução de eficiência, enquanto instrumento de indução de eficiência na gestão dos serviços públicos. Finalmente, também porque
que esta dimensão da contratação pública era um dos nós, ou uma das dificuldades ou obstáculos identificados neste processo e, portanto, aprovámos um quadro legal de simplificação da contratação pública que nos vai ser particularmente útil nos próximos anos, em que temos, de facto, objetivos grandes de contratação ao nível das empresas e ao nível do Estado. Em cima disto, e porque isto é uma lista dinâmica, que não se cinge a 12 medidas emblemáticas, e também no contexto da reflexão que fizemos naquilo que seriam reformas estruturais à boleia do PRR, eu destacaria estas 16 iniciativas adicionais que se juntam às primeiras 12 e que estão também já em curso e que são agora passíveis de ser implementadas com base nestes recursos novos de que dispomos. E que têm a ver na área das competências com o programa Emprego Mais Digital, desenhado em parceria com as grandes confederações patronais e com as empresas, para que a nossa população ativa esteja apta a participar na digitalização das nossas empresas. O programa Jovem Mais Digital, muito focado na população que sai da universidade e que procura entrar no mercado de trabalho e que precisa de novas competências. O programa Líder Mais Digital, para que o topo das organizações esteja também alinhado e preparado para todo este processo, e a Academia Portugal Digital, que acreditamos será o hub de centralização de toda esta formação e estas ofertas formativas e de conteúdos, que será muito relevante para apoiar todas as organizações neste esforço. Ao nível das empresas, destacaria as test beds, é um modelo de apoio à digitalização e à experimentação para TRLs avançados em contexto real de empresa, em que queremos, no fundo, criar empresas âncora que possam funcionar como montras de digitalização e de transformação digital e que arrastem consigo todo um ecossistema, todo um setor, numa lógica de clube de fornecedores, mas em que o investimento público é colocado ao serviço de um determinado setor para que, à semelhança do que ocorreu noutros países, consigamos ter aqui ecossistemas mais fluidos, de maior colaboração entre diferentes perfis de entidades de um mesmo setor de atividade. Vamos apostar muito na digitalização do comércio, com apoio à digitalização das pequenas e médias empresas, mas também utilizando bairros digitais num conceito inovador de virtualização daquilo que é a atividade comercial tradicional. Queremos apostar em aceleradoras de digitalização do comércio e também no apoio à sua internacionalização. Queremos fazê-lo também com uma lógica de coaching, de apoio à formação e, portanto, há também verbas em PRR previstas para esse processo de consultoria especializada e, naturalmente, como referi, uma aposta grande em matéria de empreendedorismo, que passará por apoio à atividade de incubação e aceleração, mas também de apoio direto a startups que desenvolvam a sua atividade numa lógica de twin transition, ou seja, de apoio à transição digital e à transição climática. Ao nível do Estado, temos também medidas adicionais que, entretanto, foram lançadas. Está já em curso o desenho da próxima estratégia, ou da primeira estratégia nacional de Smart Cities. Queremos, de facto, ter uma rede de cidades inteligentes, que tenham agendas de digitalização que não se cinjam ao perímetro da cidade, mas que estejam, de facto, interoperáveis, interconectadas e que criem e que consigamos evoluir de uma lógica de Smart City para uma lógica de Smart Nation, ou seja, interligando e conectando todos estes pontos da nossa rede de cidades, criando, no fundo, um país inteligente que vive de replicar boas práticas e de garantir que em todos estes projetos há um conjunto de princípios e de orientações comuns. Vamos depois ter outros projetos mais concretos e mais tangíveis também de impacto direto na atividade das empresas, na diminuição de custos de contexto. Estou-me a referir concretamente à desmaterialização do envio da fatura, que temos como objetivo, numa primeira fase, pelo menos garantir 700 milhões de faturas que passarão a ser entregues ao destinatário no seu e-mail indicado, recorrendo à morada única digital. Queremos simplificar o processo de adesão à chave móvel digital com recurso à biometria. Está já aprovado o diploma que viabiliza essa incorporação biométrica na ativação da chave móvel digital, abrindo a porta a um conjunto de serviços públicos de muito maior valor acrescentado, de base digital, mas com uma experiência de utilizador muito mais simples. E também trabalharmos no sentido de permitir que a realização de atos autênticos à distância, o que iria naturalmente facilitar muito a vida, atrair novos investimentos e permitir que também nesta matéria, naquilo que é a formalização de contratos, consigamos ter uma experiência de utilização muito mais simples. Já falei também ao nível dos catalisadores naquilo que foi a agenda da presidência portuguesa, de forma resumida. Queria destacar também a Estratégia Nacional de Dados Abertos. A dimensão de informação associada ou de valor associado aos nossos dados é algo que estamos a trabalhar de forma integrada.
conjugando a dimensão administração pública, a dimensão empresas e a dimensão ciência, numa visão integrada que garanta que todo o valor associado a todas estas dimensões de informação e de dados está, de facto, a ser vertida para uma abordagem comum que beneficie de forma simbiótica todas estas dimensões. Finalmente, em matéria ainda de conectividade, queremos desenvolver aquilo que será um instrumento estratégico no desenho de políticas públicas e também de investimentos privados e que está muito dependente daquilo que é o mapa de cobertura de telecomunicações no nosso país e, portanto, está em processo legislativo a preparação de um mapa de cobertura interativo, de cobertura de redes móveis e de rede fixa, para que possamos, em definitivo, ambicionar ter uma universalização da cobertura de rede fixa e de rede móvel. Este é, em suma, o exercício que fizemos, a prestação de contas que queríamos aqui deixar em matéria de plano de ação para a transição digital e que, como podem ver, com estas medidas, com um anel vermelho ou laranja atrás de mim, foram altamente potenciadas por via do PRR, sendo que estas medidas que destaco agora com um V estão já executadas e, portanto, temos uma taxa de execução muito significativa nesta matéria. Destacaria aqui também aquilo que é o contributo que as várias componentes do PRR podem dar em matéria de transição digital. Só recordar aqui os grandes números e a enorme oportunidade que este processo pode trazer a todos nós, destacar aquilo que é o valor do pacote financeiro que vamos pôr à disposição das nossas empresas, do nosso Estado, das nossas pessoas e que representa um total de 16.600 milhões de euros. É, portanto, um acréscimo àquilo que era a capacidade tradicional do nosso ecossistema de investimento nesta aceleração da digitalização. Recordar aqui que, em termos de política europeia, o threshold mínimo era de 20% e Portugal optou por elevar essa fasquia para 22%. Aquilo que é deste bolo global de 16.600 milhões de euros, optámos por alocar em investimento total direto à transição digital 3.700 milhões de euros, que depois se decompõem nestas três componentes que apresento do lado direito do vosso ecrã, ou seja, cerca de 1.200 milhões para competências e pessoas, naquilo que é provavelmente o nosso maior déficit em matéria de digitalização, que são de facto as competências aos mais diferentes níveis das pessoas. Para as empresas estão reservados cerca de 1.200 milhões de euros e sensivelmente o mesmo valor que reservámos também para a administração pública, nesta lógica de que há aqui um benefício recíproco de investir na nossa máquina do Estado, porque é aí também que muitas vezes dependem muitos dos custos de contexto de que todos nós, enquanto empresas e enquanto cidadãos, com que ainda nos deparamos. Queria também destacar, ao nível daquilo que foi o esforço de capacitação e de inclusão das pessoas, esta abordagem. Não vou detalhar todas estas medidas, já falei sobre elas em termos genéricos, mas apenas clarificar esta lógica de segmentação de perfis de população com respostas concretas. Com a Escola Digital para a população mais nova, com projetos específicos para a população ativa, com diferentes perfis em função das necessidades dessa população ativa e, finalmente, os nossos séniores, a nossa população info-excluída, com um esforço grande de mobilização no sentido da inclusão e da literacia digital para todos, que não deixe de facto ninguém para trás. Ao nível do segundo pilar das empresas, o esforço será muito grande. Eu destacaria mais uma vez aquilo que é um novo ciclo que queremos lançar de empreendedorismo, que não está só dependente desta estrutura europeia, mas corresponde também a uma reativação de todo o nosso ecossistema de empreendedorismo e que tem como ambição duplicar todas as grandes métricas e indicadores em matéria de empreendedorismo. Acreditamos que temos condições para o fazer, mais uma vez também potenciado pelo PRR. Mas destacar também aquilo que são algumas das iniciativas que agora são potenciadas e que já referi, mas apelando a que se mobilizem para sermos de facto consequentes com este objetivo. Estou concretamente a falar dos polos de inovação digital, em que queremos mobilizar todos os setores nesta agenda coletiva e, portanto, o apelo que deixo às empresas tecnológicas e não tecnológicas é que se juntem a este movimento, para que em todos os setores sejamos de facto capazes de entregar este objetivo de digitalização, e as zonas livres tecnológicas que abrem a porta a um novo ciclo também de experimentação, de testagem, de pilotagem de novos conceitos, no fundo de incorporação de mais inovação no nosso tecido económico, mudando e transitando para um modelo de economia e de sociedade claramente mais competitivo.
Em termos do Estado, já referi no essencial aquilo que são as grandes medidas que já identificámos. Queria apenas recordar que este é um processo dinâmico que não se cinge a estas 4 medidas, mas que tem um objetivo muito claro, que é o de, em matéria de ranking internacional, ou seja, o indicador principal em matéria de digitalização, que é o DESI, o Digital Economy and Society Index, temos de facto o objetivo de alcançar um lugar cimeiro neste ranking. Está para breve a divulgação dos resultados relativos ao ano de 2020. Acreditamos que temos razões para estar esperançosos de uma subida de posição, mas aguardamos com muita ansiedade e com muita expectativa a divulgação desses resultados. Finalmente, em matéria de catalisação, queria apenas recordar aquilo que é o esforço de elevação do nível de maturidade digital de todas as nossas empresas e, portanto, destacar em particular esta medida do selo de maturidade digital, que terá estas 4 componentes: cibersegurança, privacidade, sustentabilidade e acessibilidade, em parceria com 4 entidades diferentes de relevo nesta matéria, que serão supervisores de cada uma destas dimensões e que acreditamos que será um contributo muito sério para aquilo que é a incorporação de mais valor nos nossos produtos, nos nossos serviços, nas nossas organizações, dando um sinal e uma orientação muito clara ao ecossistema de que apostar em cumprir com estas normas, com estes níveis de certificação, estão com certeza a fazer um caminho de maior robustez e maior resiliência enquanto organizações e enquanto sociedade. Finalmente, destacar uma última mensagem, e com isto termino, é que acho que é hora, depois de tantos exemplos e tão recentes e que já decorrem há vários anos, de sucesso em várias estratégias que implementámos de forma estruturada, de forma planeada, continuo a estranhar que continuemos a ficar surpreendidos com os nossos bons resultados. Acho que é hora de Portugal continuar a acreditar mais em si próprio e em perceber que não temos nada a dever em relação a nenhum país. Estamos em primeiro lugar em matéria de vacinação, mas podemos dar muitos outros exemplos, nomeadamente em projetos na área do digital, em que Portugal está também na linha da frente. Portanto, temos que acreditar mais em todos nós, percebermos que estes bons resultados não são fruto do acaso, são de facto fruto de uma estratégia planeada, integrada e de uma mobilização coletiva enquanto país para um objetivo comum, que é de facto fazer de Portugal um país mais digital. Muito obrigado a todos e boa sessão para o IDC Directions e um bom painel que seguirá. Muito obrigado. Connecting the dots since before 1143. Here we go, again. Nós, os portugueses, inventámos um país ao unirmos os pontos de um território, dividido em vários reinos, com diferentes etnias e religiões. Portugal foi o primeiro país da Europa a unir todos os pontos da sua identidade, língua e fronteiras, e a ligá-los a um propósito enquanto nação que ainda hoje se mantém. Enfrentando os medos à partida e à chegada a novos horizontes marítimos, os portugueses uniram também muitos outros pontos pelo mundo fora, começando por unir Europa e África. Porque o céu nunca foi o limite. Descobrimos que podíamos ligar também pontos luminosos, as estrelas, e assim formar rotas. Inventámos instrumentos revolucionários de navegação que nos tornaram os primeiros astronautas dos mares. Ao ligarmos pontos no planeta, avançámos para juntar a Europa à América e a África, e depois fomos ainda mais longe, juntando a Ásia. Os portugueses ligaram mares e terras, unindo pontos longínquos que desenharam os primeiros mapas do mundo. E assim, deram origem pela primeira vez na história a um mundo global conectado, aproximando continentes, pessoas, plantas, especiarias, materiais e culturas por todo o planeta. Unir os pontos está nos nossos genes desde o início dos tempos. E de cada vez que ligamos um ponto ao próximo, enfrentamos o desconhecido e ganhamos ainda mais energia para chegar mais longe. Hoje vamos fazê-lo de novo. Vamos unir os pontos e traçar o futuro de um país que sabe melhor que nenhum outro que onde há uma vontade, há um caminho. No passado unimos pontos em todo o mundo e hoje vamos unir os do nosso Portugal. Unir o talento às infraestruturas, potenciados novamente pelo sol e pelo vento, que têm sido a nossa maior fonte de energia há séculos. Unir as cidades inteligentes por todo o país, entre si e a cada um de nós.
Unir e aproximar os serviços públicos às empresas e às pessoas. Unir todos os pontos de inovação usando a nossa criatividade para formar uma imaginação. Os portugueses estão a seguir em frente rumo a uma nação digital com o mesmo propósito de sempre: avançar, ponto a ponto, para chegar cada vez mais longe. Portugal Digital. Moving forward with a purpose. Here we go again. Best you can. If you fail, in the end, you will try again. We'll be right back.